Bom dia, seja bem-vindo a mais um Conexão e Base. E hoje nós vamos conhecer a história de uma marca que saiu de Natal para virar referência de moda em todo o Brasil, a Crosby. Então fica comigo que o programa de hoje está mais que especial. Estamos aqui com o Felipe da Crosby, aproveitando e agradecer a sua presença no nosso programa. Obrigado, Emerson. Sempre um prazer estar aqui. A gente já bateu um papo, né, antes, mas é sempre um prazer aqui. Chamo sempre que possível. Com certeza. Antes de mais nada, Felipe, eu quero dizer que eu sou muito fã da marca e conhecendo você mais de perto, estou ainda mais fã, porque realmente é uma história muito inspiradora. A gente vai começar, inclusive, falando sobre essa sua virada de Potiguar. Como é que isso começou? Mas começou, né? Meu pai morava em Recife, minha família em Recife, ainda muito novo. E aí, através de uma fatalidade, infelizmente, né, mas já diz que há males que vem para o bem, né? Tive um irmão que veio a falecer num acidente de carro. Eu era muito novinho, não lembro de nada, não me recordo dele. Tem as fotos e tal, mas meu pai ficou um pouquinho assim complicado, né? Lógico. E ele resolveu tirar um ano sabático, vamos dizer assim. Vendeu tudo lá em Recife e veio aqui para São José do Pipibu, numa granjinha, comprou uma pequena granjinha e passou um ano no meio do mato, sem nada, sem ninguém, só tentando liberar as coisas da cabeça. E aí, após um ano, disse que tem que voltar para a sociedade, né? Sim. E aí, quando voltou, disse, não quero voltar para Recife. E aí começou a nossa história em Natal, né? Do zero. Do zero, e aí não tinha dinheiro nenhum, vendeu, já tinha acabado todo o dinheiro, lógico, deixou a empresa para trás, deixou tudo, e começou aqui como vendedor em Natal. E assim, e daqui, desde essa data, não saímos mais, né? E você herdou do seu pai esse amor por Natal? Herdei do meu pai, né? E Essa decisão, algum momento você perguntou, essa decisão de vir justamente para Natal, por que isso? eu já Por que perguntei, Natal? assim, a gente conversava muito, né? Ele faleceu, mas enquanto vivo a gente conversava muito, né? Por que Natal? Por que não voltar para Recife? Já que você já tinha um histórico lá, já tinha empresa lá, ou seja, seria muito mais fácil começar onde já é conhecido. Mas ele disse, eu precisava de uma coisa nova, e ele sempre vinha para Natal, para as praias, ele era apaixonado pelas praias de Natal, e disse, cara, essa cidade aqui é maravilhosa. Então, e eu cresci ouvindo isso, né, que essa cidade é maravilhosa. Minha família toda é de Recife, inclusive minha mãe, quando meu pai faleceu, voltou para lá, minha mãe mora lá, há alguns anos já. E a gente tem empresa lá, né, tem operações lá, inclusive Tem muito você bem. e o Fábio, que Eu, são bem conhecidos, mas ao todo são quantos irmãos? Ao todo, do último casamento, são 3. Sim. Mas meu pai era bom, aí ao todo são 11 filhos. Caramba! Sim. São 3 esposas, vamos dizer assim, né? Minha mãe é a última, é a derradeira, que ficou com ele aí por mais tempo, vamos dizer assim, mas ao todo são os filhos. Mas a gente não tem muito É contato. você, o Fábio, quem é o outro? Eu, o Fábio, e o Flávio, que é o caçulinha, deficiente auditivo. Então hoje ele praticamente está com a gente assim, mas por ser deficiente auditivo ele tem as limitações, mas está no grupo também. Que legal, Está que no grupo com bacana. a gente. Aparece menos, claro, mas está E com a tua gente. trajetória no mercado de trabalho, como começou, Felipe? Por onde você começou? Meu pai, ele sempre me ensinou muito, né, a ser comerciante. Então, sempre me ensinou a ser vendedor. Então, eu fui vendedor da papelaria dele, né? Comecei como embalador, depois fui ser vendedor e vendia caneta, lápis. Mas meu pai, ele quebrou, assim, no final já. E eu entrei na faculdade de economia, na UFRN, mas o negócio apertado e eu estava precisando de dinheiro, né? Eu disse, rapaz, vou fazer o que eu acho que sei, que é ser vendedor. E iniciei, assim, minha carreira como vendedor, já era vendedor antes, né, vamos dizer assim. Você não podia, por exemplo, se dar ao luxo de só estudar. Não. Isso não era uma possibilidade para você. Não tinha como, porque eu tinha que, por que parece, meu pai teve câncer, assim,
E eu tinha que segurar a barra lá em casa. Então, eu tive que largar a faculdade de economia. Meu irmão mais novo, Fábio, seguiu em contabilidade na UFRN. Eu tive que largar para ser vendedor. E aí fui visitar, fui ser representante, né? Vendendo roupa pelo interior aí adentro, visitando loja, Que porta a legal, porta. velho. Porta a porta. Porta a porta. E aí criei gosto, né? Sabe que eu fui vendedor porta a porta Foi? também? É muito bom, né? Assim, a estrada tem um negócio. A estrada ela é muito boa no começo, mas depois dá uma cansadinha, né? Depois de Sim. alguns anos. E aí, depois de alguns anos... Felipe, como vendedor porta a porta, o que mais você aprendeu que leva consigo até hoje? O que eu mais aprendi é que eu diria que o esforço vence o talento. Por quê? Eu sempre me considerei um vendedor talentoso. Mas quando eu entrei nesse mercado, eu vi que tinha muitas pessoas que não eram tão talentosas, mas que ela tinha um esforço tão grande e ela conseguia ser melhor do que eu. E aí eu disse, opa, só o talento aqui não vai ser suficiente. E aí eu comecei a aprender que talento só não é o suficiente. Você tem que ter agenda, tem que ter rotina, tem que ter a rota de cliente, tem que atender 4 clientes. Também aprendi com grandes amigos que o cliente não gosta de dizer não. Então, você tem que ser persistente, né? Um amigo meu dizia, o cliente ele tem 3 nãos guardados. Você vai uma vez na porta dele, ele vai dizer não. Na segunda vez, ele vai ficar um pouco sentido, vai dizer não de novo. Na terceira vez, ele vai ficar bem sentido e vai dizer não. E na quarta vez, ele vamos dar uma chance a você, eu vou comprar um pouquinho. Ele gastou os 3 não dele. Isso, exatamente. Então, eu aprendi isso aí na estrada, né? Pô, então, que legal, velho. Quando o cara me dava o primeiro não, ok. No segundo, eu já via Já ele. estou mais perto. Já estou mais perto. No terceiro, eu já sentia ele dando não. Né? E eu achava que não, que só o talento, entendeu? Que eu ia conseguir convencer um cara de primeira. Então deixa eu ver se eu entendi. Era a venda de roupa porta a porta mesmo, isso. na tora. Não porta a porta, de loja para loja. Vamos dizer assim, eu representava uma fábrica. Ah, certo. Ia porta a porta nas lojas, mas nas eu batia lojas. lá nas lojas, sim, né? Sim, não claro. porta a porta. Sim. Porta a porta foi com a Cross quando começou, né? Que eu quero saber disso também. Mas vamos continuar onde a gente está. Que você era representante e começou a atuar nas lojas, fazendo essa distribuição, digamos assim falando. Isso, exatamente. Representava, né, marcas, fábricas e vendia. E aí fui crescendo, evoluí nessa questão comercial. Comecei a vender franquias também, né? E franquias que não eram as suas. Não eram Cross, né? Sim. E aí fiquei amigo, virei braço direito da pessoa e veio uma oportunidade que eu sempre fui muito curioso, né? E como eu tinha um bom gosto, o pessoal me botava para escolher as roupas da coleção, vamos dizer assim, né? Legal. E aí o pessoal ficava dizendo, pô, bicho, deixa de ser besta, tá trabalhando de graça aí até 10 horas. Eu achava o máximo, né? Que o pessoal me levava para participar das reuniões, para escolher, pô, o que é que você acha disso aqui? Porque e aquele trabalhar de graça, na verdade, estava sendo um grande aprendizado para você. Para mim, eu ficava super feliz de estar ali no meio, conversando com grandes fábricas do Ceará, entendeu? E o cara usava o meu bom gosto, mas também eu tinha a expertise da rua, né? Do cliente, o que vendia. Eu tinha saber o que vendia. Você estava lá na ponta. Eu estava lá na ponta. E bom gosto também com a ponta, então aprendi bastante. E eu cheguei uma vez e disse, cara, eu acho que eu consigo fabricar isso aí, a camisa polo, que geralmente as fábricas elas têm especificidade, né? Fábrica de polo, fábrica de... E eu fiquei muito amigo de um rapaz que tinha uma fábrica de camisa polo, aprendi bastante, ele era do Ceará. Eu disse, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui no Rio Grande do Norte. Pedi demissão da minha empresa e virei fornecedor. Comecei a fabricar assim, pequenininho tal, e começamos, né? Até então você não tinha nenhum histórico familiar de fabricar. O contato que você teve com fábrica foi através desse seu amigo. Isso. E a partir daí você decidiu montar uma fábrica. Exato.
Exatamente. Porque eu visitava, como eu disse, né? Visitava para Ceará, via as fábricas do cara. E eu era muito curioso. Eu perguntava, o que é que essa máquina faz? Antigamente, não... Estamos falando de quê? A Crosby tem 10 anos, estamos falando de... Foi antes da Cross, né? Mais de 10 anos atrás, 12, 13 anos, não era tão normal você entrar no YouTube e pesquisar as coisas, não tinha esse leque de variedade, então era ali realmente tete a tete. Não tinha o acesso à informação, digamos assim, que a gente tem hoje. Tinha que ser na curiosidade mesmo, conversando com as pessoas, né? Conversando com a costureira. E eu sempre tive sorte, eu sempre digo isso, né? Um empresário, acho que acontece comigo, acontece com você também, o empresário ele está sempre disposto a ajudar se ele vê que a outra pessoa está querendo muito, né? Que você tem um prazer em ajudar aquela pessoa que quer mudar de vida, que quer se esforçar. Sem dúvida. Mas sem que dúvida. você vê nele aquela vontade, aquele sangue no olho. Então, eu acho que eu sempre tive isso. E as pessoas, sinceramente, sempre me ajudaram. Lógico, eu nunca pedi ajuda de interesse, de me dê isso, me dê aquilo. Nunca pedi nada a ninguém de graça. Mas eu sempre fui curioso e sempre mostrei meu trabalho. E as pessoas sempre me ajudaram de uma forma incrível, que eu não sei nem como retribuir, vamos dizer assim, né? Mas elas viam aquela vontade ali e simplesmente me ajudavam. Incrível, cara. E lá na fábrica, você começou a fabricar para várias marcas. Isso, comecei só para uma, depois fui aumentando para 2, para 3, para 4, para 5, né? E aí eu fui também, como curioso, né? Aí já vai abrindo outros leques, né? E aí eu fui vendo um mundo da marca, do branding em si, né? Que eu já dominava a fabricação, o produto, vamos dizer assim, mas eu via uma grande lacuna nas marcas. Tipo, eu não conseguia entender porque você conseguia, por exemplo, ser conhecido em Natal e você morria em Natal. Sim. Entendeu? Por quê? Tipo, porque Ou algumas que estão em Fortaleza e ficam em Fortaleza. Algumas que estão em João Pessoa, ficam em João Pessoa. Tem muito disso tem mesmo. Tem muito disso, entendeu? E eu dizia, pô, cara, você tem um produto, o produto é bom, o produto é de qualidade, o produto vende. Então, por que você se contenta a ficar só aqui? E aí eu vi uma oportunidade e resolvi pivotar, né? Resolvi mudar. Vou fazer diferente. Sim. Aí surge a ideia da Crosby. Surge a ideia da Crosby. Pô, que legal. Sendo que a Crosby, engraçado que eu comecei quebrado, foi na minha primeira quebra, bem dizer, porque na época tinha muito cheque, né? Não sei se você lembra Sim. Né? 15 anos atrás tinha muito cheque. E aí, muito cheque sem fundo, recebi muito cheque sem fundo, eu disse, rapaz, o pessoal tá um pouquinho ruim de pagar aqui, o pessoal... E eu vi que o problema não era a roupa, porque a roupa vendia, né? Sim, mas eu queria entender, você tá lá, essa história tá fantástica, você que está em casa deve estar se divertindo muito. Você tá lá com a fábrica, mas aí você decide montar a sua marca. Isso. Como foi pensar na marca? Como foi... O que é que você tinha em mente? Eu tenho essa curiosidade. Tá, Como que surgiu esse ícone que está bem famoso da Crosby? Da logo, né? A logo. Qual foi a inspiração? É muito legal isso. É bacana, né? Meu irmão é contador. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou meio doido e ele é mais conservador. E aí eu disse, cara, vamos se juntar para você ficar nessa parte financeira que eu realmente precisava, era meu ponto fraco. Mas antes disso, eu me lembro como se fosse hoje. Eu subi na varanda lá do meu pai, morava com meu pai ainda, e abri o notebook, porque no começo lá da fábrica, eu era o design, então eu mesmo aprendi a fazer no CorelDRAW lá, comprei um cursinho lá e aprendi a mexer no CorelDRAW, então eu mesmo desenhava minhas camisas, né? Caramba. E aí eu disse, cara, vou desenhar a minha marca. E comecei a pensar o que me representava, mas também o que era comercial. E aí eu vi que marca, basicamente, elas vai para duas vertentes, com raras exceções. Ou ela é animal, ou é bicho,
Sim, de roupa, sim. De roupa, né? Você vê, tem passarinho, tem jacaré, tem tudo. Isso. Ou ela é algum esporte. Tem o Polo Ralph Lauren, tem N exemplos também de esportes. Eu disse, pô, cara, eu não gosto, eu sou mais do lado do esporte. Que eu sou mais competitivo, gosto de uma coisa de competição. E meu irmão, a gente briga até em bolinha de gude, kart, o que você optar, a gente briga. Aí eu disse, cara, o hóquei no gelo, né? A gente gosta muito de NBA, NFL, tudo que é esporte, Fórmula 1, tudo que é esporte a gente gosta. Hoje não tem muito tempo para estar assistindo, mas gosta muito. E eu disse, cara, não existe esporte mais competitivo que o hóquei, porque o hóquei o pessoal simplesmente para e troca porrada, né? Exatamente. E aí eu disse, cara, esse esporte representa a gente. A gente briga por tudo. E aí eu disse, vamos no nome, né? E aí, pô, Senhoras e senhores, o surgimento no nome. do nome E da logo, e né? da logo, velho. A logo nada mais é do que um jogador e a silhueta, né? Sim. Tipo, ele jogando o ato de jogar. Bem estilo Paulo Ralph Lauren mesmo. Bem Paulo Ralph Lauren, exato. Só mudou o esporte. O esporte e o nome, eu pesquisei vários nomes de jogadores e de tudo. E peguei um nome curto, né? E comercial. Aí quando eu pesquisando N nomes, tinha lá 100 nomes. E eu vi Crosby, eu sabia que era aquele nome de cara, né? Porque era curto, era fácil e ao mesmo tempo sofisticado. Sim. Eu Tudo também, isso em alguns aí... momentos, eu também cheguei a montar e criar um nome. E eu acabo dizendo que o nome forte é aquele que mexe com você. Isso. Eu acredito muito nisso. E tudo isso, né? Quebrado, fazendo uma marca lá. Tava quebrado, recomeçando a vida. Que a fábrica, ela deu certo, mas ao mesmo tempo deu errado, questão de ciclo financeiro. Por isso que Fábio veio para me ajudar. Sim. E aí a gente começou com um pouquinho, e vendendo na mala do carro, ia no futebol. Aí o porta a porta brabo mesmo. Porta a porta, mala aberta, e ia jogar futebol. Já oferecia aos amigos. Tudo, família, ia lá em Recife. Vender. Começou com os amigos. Cara, e deve ser, eu fico imaginando, Felipe, de verdade, porque roupa, hoje o desafio é muito menor, porque você tem uma marca muito estabelecida. Sim. E você tem a consciência do quanto que as pessoas compram marca. Sim. Só que até então você tinha e não tinha uma marca, concorda? Porque você criou uma marca, mas aquela marca não tinha nenhuma representatividade. É correto. E como foi, cara, vender uma marca sem nenhuma representatividade? Cara, para ser sério, foi muito difícil, realmente, porque eu imagino. A gente sempre quis começar com qualidade. Então, você sabe que a qualidade, ela vem com um preço. Um preço agregado. Eu não tenho como vender um produto de qualidade com um preço qualquer, porque simplesmente é matemática, né? Precisa-se de uma matéria-prima mais cara e você tem que acompanhar. Porque é mais caro. Cara, inacreditável, bicho. E aí história é inacreditável, velho. Sinceramente, os amigos soltavam uma piadinha aqui, outra ali, mas compravam para ajudar, falar assim, pô, e esse preço, tá o preço de... o preço de outro... Aí tá citava as marcas. Citava as marcas que hoje, né, estão Quem até... é tu? No jogo aqui. Isso, marcas que hoje estão até abaixo de nós. Posicionamento tudo, mas que na época estavam muito acima e dizia, pô, cara... Qual a lógica disso aqui? Como foi que você precificou esse negócio aqui? Eu disse, cara, compre, use, que você vai ver o custo-benefício. E aí foi rompendo realmente no boca a boca, né? Amigo passando para amigo, que basicamente era o seguinte, o cara comprava desconfiado, né? Mas ele levava para casa. E no final de 2, 3 meses, a camisa da Cross estava lá impecável e a marca que ele dizia que era a Bambambam estava destruída. Eu olhava, opa, realmente não é um negócio ruim comprar Crosby. E aí começou, porque a gente tinha um preço, até hoje ainda tem um preço bastante justo em relação à qualidade, custo-benefício. E sempre foi um lema da gente, realmente estar no melhor range ali, no melhor... de custo-benefício, porque se você for olhar, a gente não deixa a desejar em nada em questão de qualidade de matéria-prima para grandes marcas, e até hoje o custo-benefício ainda vale muito a pena.
E até hoje as pessoas fazem essa comparação, porque hoje nós somos conhecidos em Natal, em João Pessoa, em Recife, Sem em dúvida, todo o muito Nordeste, conhecido. mas nós vendemos em todo o Brasil, né? Incrível. Temos mais de 3 mil pontos de vendas. E como é que veio a primeira loja? Foi onde? A primeira Até loja então vocês estavam na rua vendendo. estava na rua vendendo, porta Aí a o porta. primeiro ponto. Depois, o primeiro ponto foi na garagem do meu pai, né? Que a gente começou Vocês montaram ali um showroom. botou o showroom e aí a gente ficava atendendo os amigos, como era amigo, o amigo ia lá na garagem, né? E escolhia as roupas e tudo. Até a gente ser expulso de casa, que aí começou aí da garagem, foi roupa para o quarto, foi roupa para a sala, e disse, ó, não dá mais. Aluga um pontinho para vocês. A gente alugou um ponto de R$ 500, na Maria Lacerda, no primeiro andar, bem escondido. Só dava realmente a gente uma salinha de 20, 30 metros, bem apertadinho. E aí um cliente, atrás do Nordestão ali, disse, cara, eu tenho um ponto, como eu gosto da roupa de vocês, se vocês quiserem, vocês me pagam o aluguel todo em roupa. Poxa! Foi. E assim foi nossa primeira loja, que antes foi garagem, depois escritório, depois loja. E assim foi que começou a primeira loja. Aí essa foi aonde? Essa do ponto. Essa do ponto foi atrás do Nordestão, ali da Roberto Freire. E ali foi o começo de tudo. Aí depois a gente ampliou e passou alguns anos ali e pronto. E dali para frente, aí abriu João Pessoa, aí depois mudou ali para o Tirol. Vocês começaram, então, ampliando com lojas de vocês mesmos? Sim, a gente... eu não vou lembrar exatamente, mas os primeiros anos a gente não franqueava. Vocês chegaram até a quantas lojas antes de franquear? Eu acredito que, se não me falha a memória, 2 ou foram 3 lojas. Que foi Nova Cruz, Natal e João Pessoa. 3 Sim. lojas. Então, era, na verdade, a gente tinha 2, uma em cada capital, uma no interior também. E a primeira franquia da Cross também foi muito legal, que era uma pessoa que vendia e disse, né, cara, quero botar a marca de vocês, porque eu vendo muito e quero botar a marca de vocês. Ah, entendi. Então, ela mesma, você vendeu não montou um plano de negócio, Não, nada. não. Ela que quis realmente abrir uma loja. Eu sofri a venda. Legal. Ela que se vendeu. E isso quer dizer muita coisa, né? Muita coisa, sim. Isso quer dizer muita coisa. Eu não... muita gente vai, Sim. valida, seu negócio já estava Sim. validado. Eu já tenho a marca, eu já tenho a distribuição, eu tenho a fábrica. Isso. Você já tinha até como Isso. franquear nesse momento. Exato. Mas você só não tinha ainda mirado o radar nisso. Só que Isso. aí você foi aclamado por isso, né? Aí fui. Mas aí também a gente teve o nosso mérito. Qual foi o mérito? Foi não se empolgar tanto no começo. E o que é que a gente fez? E aí começaram a pedir muito. Aí outra loja pediu, outra loja. E aí a gente, quando fez 5 franquias, a gente... Opa, peraí, calma. A gente viu que realmente era um negócio bom, que as pessoas vendiam, mas que, lógico, tinha muitos defeitos. Uma loja era de um jeito, outra loja era de outro. Não tinha aquela Não tinha uniformidade ainda que a franquia E quando a gente viu que recomendava. quando a gente viu que esse negócio realmente poderia escalar de uma forma muito grande, que nem a gente esperava, para ser sincero, a gente disse, opa, vamos parar nessas 5. Vamos organizar. Vamos organizar elas. E aí a gente começou a fazer tudo que pede uma franquia. Sim, aí o modelo de negócio franquia. Aí sim eu comecei a modelar, fazer o modelo de negócio, entendeu? E aí a gente passou, acredito que 1 ou 2 anos só modelando, fazendo aquelas lojas performarem, entendeu? Que aí foram várias coisas, né? Por exemplo, o marketing. Uma sacada gigante aí. E aí pronto, aí depois que a E gente essa validou... preocupação também de você foi aclamado, você abriu 5 franquias sem ter um modelo, Isso. né? E pessoas mesmo querendo participar do seu negócio Isso. com a confiança muito grande em você. Eu não vejo isso de maneira demérito de jeito nenhum, muito pelo contrário. E depois de você ter vendido, você teve a responsabilidade grande de fazer com que esses franqueados performassem
e uniformizassem, né, a marca. Exatamente. Incrível. Exatamente. E assim, e aí foi atrás de padrão. Não é fácil, tipo... Aí eu vi que o desafio era enorme, porque eu comecei a fazer estudo, né? Tudo na vida você tem que se aprofundar, como eu disse no começo, tem que ser curioso. E aí eu comecei a estudar quem dava certo e quem dava errado. E aí o buraco é muito, muito mais embaixo. Quando você começa a franquear, muita gente chega hoje, né? Pô, Felipe, quero franquear, é o sonho de todo mundo. Com certeza. E eu digo, não é... Muita gente tem o sonho de empreender e Isso. com uma franquia, e uma franquia responsável, é um ótimo início, digamos Isso, assim. exatamente. E também muita gente tem o sonho do seu próprio negócio, aprender a franquear como a Crosby franqueou. Então tem esses dois, tem tanto as pessoas que buscam a segurança e buscam a franquia, como também tem as pessoas que buscam franquear, ser franqueadoras também. E eu digo a todo mundo, né? Quando for escolher uma franquia, tem que ter cuidado, porque Sem dúvida. o principal é o suporte. Eu já dei errado, né, numa dessa. Já? Já sim. Já sim. Muita gente se dá mal justamente por causa disso. Por quê? Tem que ter uma estrutura por trás, isso foi o que eu notei. Eu vi que tem até uma piada que eu digo, né? Eu digo, pô, quando eu comecei com a franquia, eu pensei, mesma roupa, mesmo preço, eu vendo muito, o franqueado vai vender muito, certo? Errado. Matemática simples, 2 mais 2, 4. Simples, Não. sendo que não. Pô, aí eu fui ver, pô, o marketing, ele não sabia fazer o marketing. Então, eu tive que pegar o marketing para debaixo do meu guarda-chuva. Sim. Entendeu? Ele não sabia treinar o vendedor, então eu tive que fazer montar toda uma estrutura de treinamento, entendeu? Uniforme. Isso. Então, assim, a maioria das empresas, infelizmente, no Brasil, elas acreditam que para franquear só precisa dessa premissa de que eu tenho algum modelo validado, que no caso era o meu modelo, Sim. que eu vendia bem e que se eu tiver outra loja com a mesma marca e o mesmo preço, consequentemente todo mundo vai vender bem. Mas na prática não é assim que funciona, é totalmente diferente, entendeu? E eu acredito que principalmente é roupa, né? Porque roupa tem a questão realmente de fortalecer a marca. A gente sabe o quanto que isso é importante na hora do camarada decidir ali pela compra. Sim. Por exemplo, geralmente quando você está franqueando, são investidores. Na maioria dos casos, são investidores. Então, o funcionário que vai estar ali, ele tem que estar muito bem treinado para ter o mesmo atendimento em qualquer loja. Saber falar a qualidade da matéria-prima, de onde vem a matéria-prima, por que essa matéria-prima é diferente da outra. Então, tudo isso aí você não pode apenas achar que o funcionário ele vai fazer do dia para a noite. Tem que ter todo o suporte ao treinamento. Então, hoje, todo o treinamento de toda a rede é feita pela própria franqueadora. Exato. Aí, nisso, hoje são quantas unidades no Brasil? Hoje são 120 unidades no Brasil, 12 Surreal. próprias. 12 próprias. E em quantos estados? 15 estados. Caramba. 15 Véio. estados. Existe muito, Felipe, desafio e mudança cultural de um estado para o outro? Você consegue notar isso? Eu diria que no sul-sudeste tem mais a questão do frio. Eu não diria nem que é um modo de se vestir, que eu acho que isso aí não muda tanto. O que muda mais é realmente a questão climática, porque aqui a gente vive o verão basicamente o ano todo, norte e nordeste quase isso. O ano todo, né? Então a gente tem menos peças de frio, uma jaqueta de couro, esse tipo que você não vai se ver colocando uma jaqueta de couro aqui mesmo no inverno. Pode usar um dia ou outro, mas então eu acredito que não é nem um modo de se vestir, é mais a questão da temperatura, do clima. Mas eu acho que existem nichos de investimento. Por exemplo, a Crosby. Eu tenho muito claro quem é o público-alvo da Crosby. São pessoas que gostam de se vestir de forma casual, sem você vê, com a roupa totalmente simples, sem ser muito fashionista, vamos dizer assim. Isso não está certo nem errado, sendo que é o meu tipo de público. Como Sim. também eu tenho dificuldade, isso inclusive é uma dificuldade que eu tento
passar no treinamento para o franqueado. Que uma marca de roupa, ela não consegue vestir todo mundo. Claro. Entendeu? Vai entrar lá o menino, o garoto que ele é mais novo, que ele quer ser o Neymar, ele vai querer se vestir como o Neymar. E aí a Crosby já não vai atender esse público bem, entendeu? Então, eu acho que o que mais importa é você ter clareza quem é o seu público. Sem dúvida E nenhuma. aí, lógico, tem uma adaptaçãozinha de um pouco de roupa mais frio lá para o sul, sudeste, mas você vê, quando você tem a persona, se eu for fazer roupa de frio para lá, como é que vai ser minha roupa de frio? Vai ser casual também, como é nossa coleção E aqui. você entendeu? tem coleção para frio? Sim, temos. Caramba, que incrível, velho. Temos. Tem que atender todo mundo, né? Tá em 15 estados, não pode ninguém ficar fora. É aí que entra essa adaptação ao estado mesmo. Isso, Aí realmente você tem uma vitrine, digamos assim, Isso. diferente de um estado para o outro. Isso. Sensacional. Como eu disse, para mim, eu acho que é fácil, porque eu sei exatamente quem é meu público e o que ele gosta. Que é aquele mesmo lá do começo que eu disse, pessoal, eu estou na rua, eu tô sempre em conversa com o franqueado, eu tenho os dados, né? Muito importante, e hoje uma coisa que eu aprendi é você ter as coisas voltadas para dados, né? Então hoje eu sei exatamente quem é meu público, o que é que ele gosta, e aí fica muito mais fácil, eu não tenho que estar adivinhando, entendeu? Eu já tenho uma clareza e fica muito mais fácil eu fazer a roupa quando eu tenho a clareza quem é o meu cliente. Eu não tenho que descobrir. Quais os cuidados eu devo ter na hora de escolher? Porque, como você falou, você foi muito assertivo, as pessoas de casa, muita gente quer empreender. E hoje, eu tenho meu negócio, eu montei minha marca, enfim, graças a Deus deu certo, mas durante muito tempo eu pensei sim em ser franqueado de alguma marca, sobretudo a Ótica Diniz, que eu trabalhei muito tempo lá. Excelente franquia. E eu queria justamente que você aconselhasse a esse camarada, o cara que quer virar um franqueado, que quer empreender através de uma franquia, que cuidados ele deve tomar? Para mim, o principal cuidado é não só quando você vai franquear, mas acho que tudo na vida é que as pessoas elas tendem a cair na armadilha do atalho. Sim. Por exemplo, não existe milagre, né? No mercado competitivo, você é empresário, você sabe que não existe dinheiro fácil. Não existe, né? jamais. Não existe dinheiro com margens exorbitantes, né? E a cada 10 pessoas que chegam para fechar a franquia Crosby, de 8 que não fecham com a gente, sempre é esse conto do vigário. Não, eu vi que franquia tal paga X, eu ganho mais. E quando você vai, qual o número que ela deu? E quando você vai ver, é um número que não corresponde à não realidade. corresponde com a realidade, entendeu? Então, quando você trabalha com a verdade, eu várias vezes digo, não, isso aí que ele prometeu, ou ele, ou qualquer pessoa, tudo bem, você pode ir, mas eu acho muito difícil ser verdade. E aí você vai ver, não vai ter o suporte, não vai ter todo o aparato que para você ser franqueado tem que ter. Porque se você está comprando uma franquia, o que é que você está comprando? Você está comprando suporte, está comprando confiança, está comprando toda uma estrutura. Cara, negócio tem um desafio muito grande para qualquer negócio. Quem empreende sabe o que é na compra. É um desafio muito grande na compra. E quando você tem uma franquia, você já quebra muito desse desafio do fornecedor, da compra, da coleção. Sem dúvida nenhuma, você já quebrou aí uma porrada de barreiras na hora de empreender. Com certeza, sem falar o poder da marca, né, que está ali embutido. Sem dúvida. Então, assim, o que a gente hoje gasta em mídia, né, em tráfego, acho que todo mundo já deve ter sido impactado por alguma mídia da Crosby. Sem nenhuma dúvida. Então, acho que não existe hoje nenhuma marca, pelo menos a nível norte-nordeste, que investe massivamente em brand, como investimos, como tratamos a marca sério. Então, isso aí é trabalho sério. E eu digo isso a todo mundo. Mesmo eu tendo pessoas de altíssimo nível trabalhando dentro da empresa, mesmo a gente investindo muito capital em marketing, e você vê que
os números é a realidade, eles são números reais com o mercado. Sim. Então, você sabe que não tem como fugir daquilo. Não existe mágica, não existe milagre, entendeu? Uma dúvida. Do outro lado da ponta, do seu lado, você chega a fazer uma avaliação do cara que quer Sim. empreender? Porque, tipo assim, eu digo porque tem alguns sócios que a gente traz, né, no meu negócio, até investidor. Aí tem investidor, bicho, que eu disse, meu irmão, não é o que vai fazer sentido para você. Aqui é um processo, o que você espera é outro processo e eu mesmo chego a desrecomendar aquele processo para o camarada. Sim. Isso acontece muito aí com vocês? Acontece. Eu imagino. Acontece que inclusive, várias franqueadoras, né, não fazem isso, que é o quê? Vamos supor, eu digo que não é entrevista, eu digo que é uma reunião de alinhamento, né? Então, o cara faz, eu quero ser um franqueado Crosby. Então, eu digo, nós vamos ter uma reunião de alinhamento. O que é a reunião de alinhamento? A Crosby, ela trabalha assim, tem que seguir essa regra, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí o cara, não, mas eu não concordo com isso aqui. Eu acho que deveria ser assim, assado. Mas isso aqui, para mim, é inegociável como pilar da empresa. Sim. Se não tiver alinhado dessa forma, não tem como a gente fechar negócio. Então, assim, muitas vezes o negócio não é fechado e está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Entendeu? Mas eu vejo que não é uma prática comum no mercado. As pessoas, elas facilitam demais a entrada, abrem, tipo, coisas que não tem como fazer na realidade, na vida real, e acabam que quando é um sonho, que acaba virando um pesadelo, né? Depois, quando eu imagino. Então, eu digo a todo mundo, a gente tem muito pouco problema na Crosby com essa questão do franqueado, porque eu digo assim, eu prefiro uma dura verdade do que uma bela mentira. Então, tem um alinhamento muito forte antes da entrada. Porque eu costumo dizer na franquia que franquia é igual a um casamento. Então, se não tiver transparência, e qual é a parte do casamento mais importante para você casar? A grande maioria das pessoas tem a fase do namoro antes, né? Que eu digo que essa fase do namoro da gente é justamente o pré-fechamento de contrato, onde ele vai conhecer a Crosby, a gente vai conhecer ele. Então, se na fase do namoro não está claro quem é você e quem é o franqueado, dificilmente esse casamento, porque aí você vai casar e vai descobrir. Quando a gente namorava, você não era assim. Como é que é isso? Sim. E totalmente diferente quando você tem um namoro sério, claro, transparente, o casamento vai correr tudo bem. Entendeu? Sim. Então, eu diria que a fase do namoro, mesmo que seja curta, ela é de crucial importância para o casamento, né? Eu digo isso porque todos os casamentos que eu observo, a grande maioria, longos casamentos, passaram por isso, né? Felipe, uma curiosidade. A gente falou aqui do seu início, da dificuldade que você tinha por ter uma marca e, ao mesmo tempo, não ter uma marca. Isso. Né? Em que momento você olhou assim e disse, poxa, agora eu tenho uma marca, agora o negócio pegou? Que momento foi esse? Rapaz, para mim foi muito... É muito simbólico para mim, né? São dois momentos. O primeiro momento, como eu disse, né? Eu conhecia todo mundo que usava a roupa, porque eram todos amigos. Sim. Ou amigo, um amigo do amigo, então... eu estava andando na rua e eu ficava olhando para todo mundo, né? E aí eu disse, Fábio, esse cara aí, tu conhece, é amigo de tal, que é meu irmão. Esse aqui eu conheço. Até um dia que é essa pessoa que está usando, não sei quem é, aí, entendeu? Então esse foi o primeiro dia que eu vi tão usando realmente e saiu dos amigos, né? Saiu dos amigos. E aí foi a primeira vez. E a segunda vez também, bastante chocante para mim, foi que eu estava em Maceió, faz bastante tempo. E tava num feriado lá, e eu peguei a família e fui para Maceió. E eu não tinha, naquele momento, sei lá, 7 anos atrás, 8 anos atrás, a gente não tinha nenhuma operação em Maceió. Não tinha nem sequer em Recife. A minha mais perto era em João Pessoa. Aí você viu a roupa lá? Vi lá. E aí comecei a ver em Recife, mesmo sem loja.
E eu disse, não, realmente agora, eu acho que agora eu sou uma marca. Legal. E a construção dessa marca, Felipe? Como que constrói uma marca como a sua? Como sair do zero para ter uma marca com a sua relevância, saindo aqui do Nordeste, saindo de Natal? Porque, querendo ou não, não é menosprezando o Natal, mas a gente não tem essa eu vou dizer, esse know-how. A gente não tem muito hábito de estar exportando franquias. Sim. Como foi essa construção de marca? Para você construir não só franquia, qualquer coisa grande demais, acho que as pessoas têm que lhe chamar de maluco no começo. Por quê? Você tem que ver algo que ninguém acredita que aquilo vai ser realidade. Porque, vamos lá, se eu disser hoje para você, vou dar um exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo. Se eu disser hoje para você que a Cross vai ser internacional, vai ser reconhecida mundialmente, vai estar nos Estados Unidos, talvez você me chame de louco. Não você, com várias outras pessoas. Mas, assim, sendo honesto, Sim. para eu acreditar em você hoje, É mais fácil. é mais fácil do que acreditar na Sim. sua trajetória do ponto Sim. zero até aqui. Concordo. Mas eu Então, estou assim, tomando apenas como exemplo. É porque agora são 120 lojas, vários estados. Tá, aí você diz, vai ser internacional. Fica mais fácil do cara acreditar. Mas você entende que mesmo assim é difícil de acreditar? Sim. Não Pô. vai entrar na cabeça de muita gente, mas eu isso. imagino que do zero mesmo, de você estar falando ali para os seus amigos. Eu imagino que para o que você está me dizendo, é como se o que eu estou dizendo é que para o que você está me falando, é como se eu considerasse, agora talvez seja uma visão de empreendedor, que o pior já passou. Eu acho que você já transpôs as maiores barreiras, porque são barreiras, Felipe, que eu, como empreendedor, eu olho para a tua marca, olho para a tua história e disse, meu irmão, como assim, bicho? Eu concordo com você, mas eu acho que é o melhor exemplo que eu consigo vir à mente, entendeu? Sim. Porque é uma coisa tão distante, inclusive para mim, mas que se eu acredito que é possível. Sim, é possível. Entendeu? Eu estive aqui, eu não sei se você viu, mas eu estive aqui com Débora da Matersol. Sim, conheço Débora. E ela já abriu a primeira loja internacional dela e está bombando. E está bombando. Então, eu acredito que você tem que ver e tem que acreditar antes de todo mundo. Sem dúvida. E o mais difícil, é como você disse, hoje é muito fácil, inclusive para mim mesmo, acreditar. Que se você dissesse, Felipe, você acredita, vamos lá, vamos voltar para o Felipe ano 2. E dissesse, Felipe, você acredita que você vai ter 120 lojas e crescendo e vai ser... Eu diria que você estaria maluco. Nem você. Nem eu acreditava. Eu estou nessa pegada. Sendo que uma vez eu tenho um sócio, né? Eu tenho um sócio em outra empresa que ele toca lá e ele, vamos dizer assim, ele perguntou a mim, como é que você fez? Aí eu disse, cara, como foi seu planejamento e tal? Eu planejo longo, mas eu não perco tempo pensando. Por quê? Eu sei que o importante é a 121, 122, 123. Então, não perco. É o próximo, é o dia. É o dia, é a execução do dia. Então, Felipe, você acredita que você pode chegar a 500 lojas? Sim, acredito, mas eu não perco tempo. Pensando na 500. Não perco. Você está focado na 121, Isso. na 122. E também dá suporte para as 120 que eu tenho. Então, eu sempre disse... Até porque um desses caras pode ser a sua 121 lojas. E isso, muitos têm um franqueado hoje com 4 lojas. Sensacional. Que, inclusive, isso, gente, para você que está em casa, isso é o que valida de verdade uma franquia. É o camarada ter um franqueado que tem 4 lojas, que tem 3. Que tem 2. É bastante comum. Aí sim a franquia está validada. Porque eu digo, né? Ninguém é doido de jogar perna na lua, Não, né? 2 vezes? 2 vezes não tem como. Mas aí eu digo isso a todo mundo. A execução no curto prazo, lógico, tem que ter um planejamento a longo prazo, mas o que vai fazer você ser grande é você executar o que está aqui amanhã, o que está aqui hoje. E sem pensar muito. Eu sempre digo, eu faço o plano,
o que é que eu tenho que fazer? Eu boto a meta de 1 ano, corta por mês, corta a meta por semana e é isso. E aí é simples assim. E eu vou focar semana a semana. Toda semana eu tenho reunião, o qual eu analiso os indicadores. E nada mais é do que a gente planejou durante 1 ano, para 2 anos, para 3, sem que eu não perco pensando 3. Eu digo, eu tenho a meta semanal, que eu fiz a divisão, fiz quebrando, e é aquilo que eu trabalho todo santo dia. Então, segunda-feira eu tenho reunião com o time, terça-feira eu tenho reunião com o time, quarta-feira. E eu só faço isso e simplesmente as coisas acontecem. Quando eu vi, eu estava com 20 lojas. Aí eu continuei fazendo isso, quando eu vi, estava com 30, 40, 50. Eu disse, caramba, agora eu nem imaginava assim. Eu mirei, na verdade, eu vou ser sério. Quando você tem um plano e executa, parece um milagre, né? Eu pensei... Quando você olha para trás que vê o negócio feito... mas se eu disser uma coisa, você não vai acreditar. Sabe qual era a minha meta? Era ter 20 lojas, você acredita? Eu acredito. Eu pensei em ter 20 lojas em 10 anos. Em 10 anos. Era a minha meta de 10 anos. Então, em 10 anos, vou trabalhar aqui para ter 20 lojas. E é o que é engraçado, né? E aí você vai fazendo. Então, minha meta de 20 lojas hoje são 120. Cheguei a 120 após 10 anos. Então, às vezes, quando você tem um plano simples, bem executado, você vai ganhar mais do que você sequer imaginou. Sem dúvida. Mas que eu não imaginava. Sou muito sincero a você. Eu estaria mentindo se eu dissesse que imaginava mais do que 20 lojas. Sim, sim. Eu vivo algo parecido, sem dúvida nenhuma. Eu tinha um plano, para você entender, quando eu entrei no mercado imobiliário, minha meta era ser a maior imobiliária da Zona Norte, que hoje é a maior do estado. Do estado. E aí veio a construtora, né? Aí você vai ampliando as possibilidades e aí você tem um modelo que é parecido com o que a gente tem, um modelo que eu entendo como replicável. Eu já quero ir avançar, fazer bairros planejados e por aí uma coisa vai puxando a outra. Mas realmente... Sua mente já está em outro nível, então você consegue ver coisas que não via. E há aquele caminho também de aumento de crença para o camarada que tem a trajetória como a nossa. Sim. Né? Porque a gente que vem de uma origem um pouco mais humilde, a gente não é muito ensinado a mirar lá na estrela, né? Lá no alto. Sim. E eu acho que eu sempre digo sempre me perguntam, né, Felipe, qual o segredo? Todo mundo quer o segredo, né? Eu também quero, manda aí para mim. Não, você já descobriu o segredo. Mas eu acredito que, como você disse, é a mesma coisa, né? Sua história é parecida, você nem imaginava chegar onde chegou. Sim, não imaginava. Recebeu muito mais do que imaginou, eu também. E eu acredito que essa segunda coisa que eu vou falar, você também vai concordar, acredito que também aconteceu com você, que é você estar no ambiente correto. Então, assim, um exemplo, cada vez que você vai performando, a vida vai te dando grandes oportunidades, né? Por exemplo, não conhecia você e hoje eu conheço. Então, a vida vai te dando a oportunidade de você se conectar, né? Parece clichê, né? Mas se conectar com pessoas que têm uma mente até melhor do que a sua, de ver coisas que você não via. E assim eu fiz minha vida toda, ó. E você também, acredita? Não, sem dúvida. Você acabou de descrever a minha trajetória aí. Comecei me conectando com a costureira, depois aprendi com o dono da fábrica, depois aprendi com o dono da marca. E aí caí no mundo do marketing digital, aprendi o marketing digital. Então, e aí a marca te dá a oportunidade de sentar de cara com caras como você, por exemplo. Eu não entendo nada de construção civil, mas gostaria muito de saber. Então, já vamos organizar o café, né? Para quem você acha que eu vou ligar na hora que eu for construir minha casa, na hora que eu for construir alguma coisa? Eu vou ligar para você, entendeu? E genuinamente, que é aquilo que eu disse, genuinamente você vai me ajudar. Porque você vai ver que é uma coisa... Eu não vou pedir nada com interesse, nem nada disso, que eu odeio quem... E o principal que a gente tem a entregar, para você ter ideia, eu demorei para entender isso, que é o aprendizado mesmo, o insight, né?
E as pessoas como você, e eu tenho conhecido cada dia mais, é sempre uma turma que está sempre disposta a ajudar. Exato. Sempre está disposta ali a passar uma informação, a dar um direcionamento, e isso vai voltando, né, para a gente. Hoje nós damos direcionamento, mas lá atrás nós recebemos esse direcionamento e continuamos precisando de direcionamento, porque, afinal de contas, eu costumo dizer que o que a gente sabe, o que você sabe, o que eu sei, foi suficiente para nos trazer Até aqui. até aqui. Sim. Né? Daqui a Crosby Internacional, aí já é outro chão. Patamar. E eu aprendi que, por exemplo, eu acho que tem pouquíssimas empresas aqui no Rio Grande do Norte que tem conselheiros, né? Tipo, você paga uma pessoa para te dar conselho. Já pensou, né? É uma coisa assim, mas isso é uma prática comum em empresas de alto nível. E hoje eu pago, porque eu consigo pagar, mas basicamente o que você tem que fazer na vida é pegar conselhos. Sem dúvida. Só isso, entendeu? É pegar conselhos, lógico, com as pessoas Certas, certas. com as pessoas com certas. as pessoas certas. E por incrível que pareça, né? As pessoas, elas vão lhe ajudar a se ver que você está sem má fé, que você não está querendo passar perna em ninguém. Eu sempre digo muito isso, né? O mal, ele larga na frente. Se você for analisar... né? Larga na frente. Ele larga na frente. Sempre larga na frente. Mas então, sempre é ultrapassado. sempre é ultrapassado. Se você faz o correto, sem passar a perna em ninguém, Sim. você vai É muito devagarzinho. do cara que quer ficar rico do dia para a noite. Exato. De repente ele faz uma manobra que ele recebe o dinheiro muito mais rápido, mas o que aquilo ali é replicável? Exato. Né? Exato. É o cara que está vendendo a franquia, mas que ele está vendendo e ele está tendo retrabalho ali o tempo todo. Por quê? Porque o cara compra a franquia, não se mantém. Isso. Né? E no final das contas, cadê as 120 lojas desse camarada, né? Eu já vi marcas que abriram 25 lojas em um ano e hoje não tem nenhuma. Sim. Entendeu? Então é muito sobre isso. Sem dúvida. Concordo 100%. É muito difícil, gente. Às vezes a gente... Tem aquele tal que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? O cara começa um negócio, você que está em casa, que começa um negócio, e você sempre se sabota, né? Verdade. É o que eu mais vejo. Meu negócio, o que eu mais vejo, sem brincadeira nenhuma, meu negócio não presta. Meu negócio é ruim. Né? Graças a Deus esse negócio aí não foi comigo, não. Graças a Deus meu negócio é maravilhoso. Não, graças a Deus. Você é a exceção, porque o que eu vejo é todo mundo vindo para mim. Mas o cara com essa conversa, a gente já sabe que ele não vai crescer. Né? O que é que o cara fala? Às vezes eu pego também, o cara é construtor e diz que pedreiro não presta. Como assim, velho? O cara é dono de imobiliária, reclama do corretor. Exato. Não tem sentido. Exato. Então, assim, é mais... Ele não gosta das pessoas que entregam o resultado dele, velho. Na verdade, é o que eu digo, que eu costumo dizer o seguinte, que todo negócio é difícil. Então, as pessoas têm a falsa sensação que o negócio delas é ruim. Não, gente, não é ruim, não. Seu negócio é igual aos outros. Com o mesmo desafio... Só vai ter vários desafios. Mesma competição. Exatamente. Vai ter desafio. E eu conheço várias pessoas que se frustram. Né? Uma dica para o pessoal que está em casa, que às vezes está um pouco triste. O cara fica mudando de negócio e acaba não insistindo e acaba rodeando, porque o negócio leva o quê? Tempo. Correto. Né? Leva tempo. Então, seja persistente. Tempo de maturação, tempo de aprendizado. Exatamente. Às vezes você vai e você acha que está crescendo um pouco, mas você está aprendendo muito, que foi meu caso. Eu crescendo ali na batida de 30%, 40% ao ano, que é um bom crescimento, mas que para mim não era. Aí, do nada, eu tinha juntado conhecimento, network e conexões suficientes para, de um ano para o outro, eu disse, rapaz, esse ano eu vou faturar o mesmo que a minha vida todinha. Aí o cara disse, como assim? Eu digo, é o que eu vou fazer. Pô, não é possível, depois fique vendo aí. Exato. Você falou tudo, né? Você vai de grão em grão, né? Você vai fazendo ali aquela fortaleza. E eu vejo que
você falou tudo. As pessoas querem ficar ricas do dia para a noite. Do dia para a noite. Do dia para a noite, entendeu? Eu acho que com esse mundo de Instagram também, né? Rede social. Sim. Porque é matemática. Eu sempre gosto muito de usar lógica, né? Você tem 1.000 amigos no Instagram, 2.000 amigos, vamos supor. Amigo, de 2.000 pessoas, vai ter alguém numa praia, vai ter alguém tomando a cerveja, vai ter alguém no restaurante. Vai ter alguém viajando para fora. Vai ter alguém viajando para fora. Vai ter alguém indo pro show do Safadão, que tava agora. Eu acho que tava todo o Instagram mundo. inteiro tava lá, sábado agora, e eu ali na Netflix. Então. Mas quem tá em casa não posta. Sim. Entendeu? Quem tá sem dinheiro naquele dia não posta. E aí você começa a se comparar. Fulaninho tá conseguindo isso, fulaninho tá com carro, fulaninho tá viajando e você começa a se botar para baixo. Mas, gente, é o que eu digo. Tem que usar a lógica. 2.000 pessoas. Esse cara que postou hoje no Safadão, aí amanhã ele não vai estar. Porque ele vai estar se recuperando. Quem vai estar é outro amigo seu que vai estar no restaurante. Isso aí. Entendeu? Então você tem que ter essa consciência que a grama dos outros não é mais verde. Ela é igual à sua. Tem que parar de se comparar, de querer ficar rico da noite para o dia. Que isso aí só vai te deixar mais longe do seu objetivo. Né? Legal. Eu acredito muito nisso. Fazer aquele trabalho, esquecer um pouco... O bem feito todo dia, pensar no dia, no próximo passo. Exato. Sensacional. É isso. Gente, conversa incrível aqui com o Felipe. Agradecendo, Felipe, a você. Foi um dos melhores bate-papos. Você tem uma vibe sensacional. E uma história muito inspiradora mesmo. Eu admiro muito pelo que você fez, admiro muito sua marca e agora mais um fã. E agora E para você que está em casa, até um recado final para quem está em casa? Sim, feliz aqui de ter sido convidado. Fazer o convite para Emerson ser aqui, né? Vestir Crosby lá. Sem dúvida. E ali na loja do Midway, vou liberar o cartão Black para você. Eita! Pessoas que a Crosby ela tem a missão de inspirar, né? Pessoas, a gente está com a meta que é vestir pessoas que realmente inspiram. Você, empresários da vida real. Que legal, ué. A gente tem uma quantidade boa para vestir esses empresários, não só empresário, advogados, quem realmente faz acontecer mais da vida real. Sim. E a gente está nessa missão aí, eu queria convidar você para representar aí a nossa classe. Convite aceito, vou dar um pulinho lá sem nenhuma dúvida. Então, para você que está em casa, a gente fica por aqui. Esse programa foi muito especial e até o próximo, se Deus quiser.